o que foi acordado aqui da gente falar sobre inteligência artificial. Então vamos lá, vamos falar sobre inteligência artificial. Não é inteligência artificial, não. Nós vamos falar disso que vocês estavam falando aí agora. Então vamos embora, então vamos lá, vamos sair fora. Eu quero saber que Ó, tema é esse, meu amigo. Você não vai me enrolar, não. Você estava conversando com o Marcão, você criou polêmica. Eu quero é polêmica. Hoje a conversa vai ser polêmica. Você e o Marco estavam criando polêmica aí. Eu quero saber o que vai acontecer aqui hoje, é o tema. se a gente tem uma separação de um casal, o direito vai determinar quem fica com a casa e com o cachorro. Se um cara entra na sua casa, ele vai ser punido pelo que ele levou. E talvez até a sua vida. Mas é punido pelo que ele pegou. Não necessariamente pelo ser. Muito mais pelo ter. E aí, se os direitos são iguais, então eu posso dizer que se eu e o Flávio Augusto cometermos o mesmo crime, nós seremos julgados iguais? É utopia isso, não é? Depende do seu nível de consciência dele, né? Não. Aí já não depende do meu e do dele. Depende de todo um sistema. Você mora em Brasília, vai. Mas você está falando do julgamento dos homens. Ele está falando do direito, do advogado, da lei. Está falando do julgamento dos homens, né? Sim. Então, assim, principalmente isso. Um cara que mora em Brasília é difícil. Não, mas você está falando do julgamento dos homens. Eu estou falando de outro momento. Essa parada. Eu tô falando mas de outro é que momento agora ele estava na matéria, Wagner. Nesse é porque momento, eu vou e volto como se nunca tivesse saído. Gilmar estava na matéria. Ô, Luizão, fala alguma coisa aí, Luizão. Você tá caladinho, cara. Rapaz, eu tô só observando, literalmente. Porque eu cheguei, entrei, demorei uns 30 segundos para entender o que estava rolando. E quando eu entendi, mudou. Como é que pode? Meu Deus. O Luiz tá igual aquele cara. Tava ruim, aí ficou bom. Aí parece que piorou, não sei. É aquela frasezinha, né? Quando eu entendi, como é que é? Quando eu entendi todas as respostas, veio Deus e mudou todas as perguntas. Não tem uma parada dessa? Sim. Exato. Mas é que o Gilmar abriu um monte de coisa aí. Eu quero deixar entrou na lei agora. Mas ainda tem uma ponta que eu vou voltar. Aliás, duas. Vai lá, então vamos lá. Bora. Mas eu achei interessante tudo. Eu tô achando muito interessante isso tudo daí. Porque realmente eu fico intrigado que como a nossa percepção de mundo é que vai fazer a diferença em tudo isso que vocês comentaram aí. É a visão que eu tenho de mundo é que vai me dizer se eu vou sofrer com a morte ou não, se o meu julgamento com alguém que tem uma condição maior do que a minha vai ser mais favorecido o cara do que eu. Então perceba que tudo é um mental, né? Marcão falou do Cabalhão aí. Tudo é um mental, mesmo. Não tem para onde correr, né? Eu falo isso todo dia. Mudou a tua atitude mental, tua vida muda. Mudou a tua atitude mental, tua percepção de mundo muda. Percebe? Então não adianta, se a pessoa não expandir, se a pessoa não quiser pensar de uma outra forma, vai continuar vivendo do mesmo jeito que está. Se está feliz, tudo bem, pô. Agora, se não está, por que não mudar? Entende? Essa percepção de mundo, Luiz, ela é construída, né, cara? De toda ela a história. Ela é construída até antes do seu nascimento. Então, você passa uma vida toda aprendendo a construir isso. E a expansão vem nesse momento, onde você para e olha tudo e fala assim, cara, não precisa ser assim. É isso que a gente está fazendo aqui. Levantando pontos de vista. Para que as pessoas criem a capacidade de pensar que foi perdida há séculos. A gente até hoje está lá no pré-socrático, está em Platão, está em Aristóteles. Está na caverna.
A gente ainda cita esses caras até hoje. Quantos mil anos depois não se tem capacidade de formular pensamentos e a gente vive recitando coisas, achando que a gente evoluiu muito e que a inteligência artificial vai mudar o mundo, enquanto esses caras lá na época da pedra eram muito mais sagazes e tinham muito mais conhecimento. Então, cara, ficou muito mais fácil viver sendo repetidor. Será que estamos mesmo nessa evolução? Então, eu acho que não. Eu acho que a gente não evoluiu. A gente está repetindo algo que já foi dito há muito tempo. A gente só repete. A gente não cria algo novo. A gente está num loop. A gente só repete. A Matrix é isso, cara. Essa é a Matrix. Entendeu? Nós fomos condicionados a não pensar. A gente foi condicionado a ter a criatividade podada até um certo limite. E nada é por acaso, Luizão. Foi condicionado não por acaso. Não. E aí, cara, eu reli há pouco tempo O Mais Esperto que o Diabo. Com esse pensamento mais quântico. Cara, eu fiquei muito mais fã do Napoleão Hill. Não, eu li esse livro 6 vezes. Porque, assim, é um livro... Aí você largou o Pensa em Riqueza, né? Eu acho que aqui, agora o negócio aqui... Cara... Foram 6 percepções totalmente diferentes. E a última que eu li foi antes de ler o Caibalion. Então, imagina, quando eu terminei de ler o Mais Esperto que o Diabo e fui ler o Caibalion, meu irmão, meu mundo caiu, sabe? Aquela tu fica na... Porque você começa a perceber o quanto você está sujeito às informações que são imputadas a você. Manipulado, então, se você não souber para onde você quer ir, se você não tiver ideia do teu objetivo, seu desejo ardente, você está vivendo a vontade dos outros a todo momento e nem percebe, tu acha que é a tua. Luiz, e cara, o tempo, isso pode ser muito rápido, né? Esses dias você postou lá no grupo, a nossa primeira live lá, quando eu fazia quimioterapia com o Marcão, você falou, cara, eu era outra pessoa. E foram assim, 2 anos. Num curto espaço de tempo, você teve essa percepção rápida de cara, como eu me transformei, né? Então as pessoas às vezes esperam uma vida inteira para se transformar e pode ser muito rápido, né? Queria até que você falasse um pouco disso, como que você teve essa percepção dessa transformação aí, cara, assim, tipo, o que foi o start que falou assim, cara, tem coisa aí que... Luizão, só para enquanto a Wagner falou, você vai falar, aí você adianta e coloca isso aqui que eu vou falar. É uma sensação meio Buda, né, cara? Em 2 anos você evoluiu várias vidas, né, bicho? Foi mesmo. Foi uma construção de coisas, né? Eu estava conversando com vocês aí hoje no grupo, falando que foi através de eu começar a estudar o MAC, essa técnica que eu uso, né? Porque eu tive que estudar matemática de vórtex, tive que estudar Tesla, e isso foi abrindo a minha mente para entender a vida de uma outra forma, né? E com isso daí eu fui caindo. Hélio Couto, Caibalion. Então, o que acontece? Perceber que existe algo que está entre nós, cobrindo todo esse espaço, e que não é somente o ar, como a gente falava. Não, a gente está envolto de oxigênio. Não, a gente está envolto de energia, de comunicação, de informação. Nós estamos todos conectados. Aquele que passou por mim já se conectou comigo de alguma forma, entendeu? E isso está linkado para sempre. Já criou tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu falo, está aí, ó. Já foi feito, está criado, é energia, está no mundo, está para informação. Percebe? O problema dos 3 mundos fala muito sobre isso, né, cara? Sobre todos conectados, se um sobrevive, todos sobrevivem. Então... É o spin, né, Luizão? É o spin da partícula. É o spin da partícula. Então, o que acontece? Eu fui evoluindo nessa linha de pensamento e entendendo como as coisas realmente são. Então, eu consegui entender que mudando a minha frequência, eu mudo o meu estado, consequentemente eu mudo quem está do meu lado,
percebe? Eu agrego novas pessoas, contrapartida, eu também afasto outras pessoas. Então, quando você traz isso para consciência, ou seja, você faz isso de forma consciente, não, eu quero elevar minha frequência, por quê? Porque eu acredito que eu posso algo mais, que eu posso crescer mais, ajudar mais, entender mais, saber mais. E nisso você vai evoluindo, cara. E você vai agregando pessoas que estão nessa mesma vibe de você, certo? Criando uma grande corrente do bem. E o que eu acho legal é isso, é semear isso, passar. Então, a partir do momento que eu consegui adquirir isso, eu tive a clareza de como isso daí funciona, pô, eu quero muito que outras pessoas tenham também. Porque, cara, a gente muda o mundo assim, certo? Se eu sou um universo, eu sou um universo, e eu fiz essa minha mudança interior que está se refletindo no exterior, eu quero que outros universos tenham isso também, percebe? Porque a gente vai fazer desse mundão todo um lugar melhor, entende? Porque é para onde a gente está caminhando, Luizão, cara. é a lei da correspondência, entendeu? O que está em cima é como o que está embaixo, né? O micro corresponde ao macro, é um holograma, né? Assim como está em cima, está embaixo, assim como está no corpo, está na mente, é tudo O mesmo congruente. sistema, né, Diomário? Você criou o Deus, né? Cria aqui a coisa, ele expande em várias consciências. Cada consciência é o quê? Um universo, cara. Um universo. Então ele criou vários mundos, ó que louco, cara. Foram criados vários mundos. Se a gente quer ver uma representação simples disso, é o que a gente fala de Gaia. O universo é Gaia. O mundo é Gaia. Sim. Né? A Terra é Gaia, é a natureza. E o que é Gaia, se não um ser com várias ramificações que sustentam esse ser a partir da energia que esse ser transmite e que transmuta de volta. Agora, tem um detalhe aqui, cara, que a gente costuma botar muito como assim, cuidado, não mexa na verdade do Diomário, nem da do Wagner, nem da Anaísa, nem da Luizão, nem da Kathleen, não mexa, porque tá lá o mundo dele. Cara, só que o que o Hélio fala tá muito claro, cara. Quando eu falo B, eu falo A, você entende B e tá feita a confusão. Dá para você perceber um negócio bem claro, bicho. É isso que traz expansão de consciência, é isso que é informação, é isso que é consciência. Fica bem claro. É como se a gente tivesse assim, ó. Todo mundo tá com a sua verdade, então a verdade é a verdade de cada um. Entre aspas. Existe uma verdade universal, cara. É por isso que tá lá, a verdade vos libertará. Quando você expande, você começa... Ó, se eu expandir, o Luizão acaba de se conectar comigo. Não tem como ser o contrário disso. E aí, o Diomário também, a gente vai se conectando um ao outro. E você vai vendo que a gente não tem mais pensamento desconectado um do outro. Ela está conectado. E aquele cara que seria o dono da verdade do mundo dele, está desconectado. Isso é claro, bicho. Presta atenção sobre isso. Gente, olha o tanto Caís educadinha. Olha só, que bonitinho. Eu já ouvi isso algumas vezes. Momento de déjà vu. Então, mas disso que você está falando, Marcos, o que, para deixar assim bem claro, que eu estou ouvindo o que você está falando e eu ouvi o Luizão. Eu me vejo caminhando num caminho que o Luizão já caminhou. Estou aqui caminhando. Eu costumo dizer que fui a última que cheguei e fui mesmo. Então, imagina, e daí nós vamos lá para o mito da caverna, que você costuma citar, Marcos, mas imagina que as pessoas estão na caverna. E quando eu olho para tudo que eu já estudei, para a maneira como eu olho hoje, para a minha visão de mundo hoje, eu tenho a sensação realmente de ter saído de uma caverna. Só que imagina que as pessoas ficaram muito tempo lá. E eu posso dizer porque estive muito tempo lá. É como se você ficasse muito tempo no escuro. Quando você sai de muito tempo no escuro, a luz incomoda. Por mais que seja luz. Exatamente. Matrix, Neo. Por mais que seja luz, ela incomoda. Olha lá, ó. Ela incomoda.
Porque daí você fala assim, não mexa na verdade do Diomário, não mexa na verdade da Isa, não mexa na verdade do Luizão. Por quê? Porque por mais que a gente esteja fazendo esse caminho, de repente, em alguns pontos, a luz incomoda. Diomário trouxe várias coisas aqui hoje que não que eu discordo, mas algumas coisas que, para mim, eu ainda olho assim, por exemplo, olha lá o cancelamento, vamos lá. O Diomário começou falando da Páscoa, que Jesus não ressuscitou no terceiro dia, que então não foi 2, não, mas foi 3, porque era feriado, porque era Shabat. Gente, eu posso estar muito errada, mas de verdade, isso para mim não faz diferença nenhuma. Se o Diomário chegasse aqui para mim hoje e falasse assim, não, ele ressuscitou 2 horas depois, não faz diferença alguma para mim. Não faz diferença. Ele viveu, deixou o legado dele, nós estamos aprendendo até hoje com tudo que ele construiu. Ele ressuscitou e não faz diferença se foi no domingo, se foi no sábado, se foi na sexta, se era feriado, se não era feriado, não faz diferença nenhuma. Eu quero uma filha assim, bicho. Não é possível. É porque o Ela tempo todo, traduziu em Isa, palavras aquilo que eu penso. é porque o tempo todo a ideia vai ser o amor mesmo. É a história. Exato. E daí, por isso que eu falei, olha o cancelamento. Para mim não faz diferença. Aí eu já vi as pessoas discutiram muito o nascimento. Ai, foi no dia 25 de dezembro, não é dezembro, porque pela região que ele nasceu não pode ser dezembro, porque tinha uma árvore não sei das quantas, que era março, que era não sei quanto. Não faz diferença para mim, se você falar para mim que ele não nasceu em dezembro, não faz diferença. Fé e conhecimento são 2 coisas totalmente diferentes. Sim, só que quando você fala isso e as pessoas falam assim, não mexa na verdade do outro, algumas pessoas se ferem. Uhum. Mas é isso que eu tô querendo trazer aqui. Por que se ferir? Não faz diferença. Não faz, não muda nada. Mas você só não vai se ferir se você entrar nesse amor, Isa. Se não entrar, Sim. vai ferir. Ô Isa, você tem seus pais ainda? Tem. Como é que eles te chamam? De Isa. Beleza. Depende, né, Isa? Você Se for chegar- para dar brinca, é Isa Amorim. Depende. Se estiverem bravos, é Isabela. Tá. Não, normalmente. Se você chegar na casa dos seus pais com um cheque de R$1 milhão no seu bolso, sem que eles saibam, eles vão olhar para você e falar o quê? Nada. E vão te chamar de Isa. E se você chegar com uma nota promissória de R$1 milhão que você contraiu uma dívida e agora você deve R$1 milhão? Eles não sabem. Eles vão olhar para você e te chamar de quê? De Isa. Exatamente. O que você carrega não muda quem você é. Hora nenhuma. E é por isso que a gente tem que ter a certeza de que o que aconteceu não muda a minha fé. E não muda a pessoa que eu sou. Algumas pessoas se embasam no cristianismo como a ressurreição. Se não houve ressurreição, não houve cristianismo. Cara, nada daquilo aconteceu, então todo mundo viajou e começou a psicografar uns negócios loucos e nada aconteceu. E porque isso talvez seja ou não, porque o Dan Brown lá do Código da Vinci fala inclusive de outras coisas, que Jesus nem ressuscitou, mas tem muitas outras vertentes. Cara, se ele tiver certo, então agora eu posso matar, roubar e infringir todas as leis? Não. Peraí, não é bem assim. Então, o que aconteceu no passado não pode mudar quem eu sou. E não pode mudar a mensagem, porque ela é mais importante do que o mensageiro. Sempre. Se fosse o mensageiro mais importante, tudo isso já tinha morrido e Jesus estava vivo. Mas ele morreu. E a mensagem perdurou. Porque ela é mais importante. O ensinamento é mais importante. E não adianta a gente querer aprender tudo ou estar certo sobre tudo. Uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e que eu trago muito forte comigo é duvida das suas crenças. Duvida das suas certezas.
Quando você faz isso, cara, você cria novos pontos de vista. E não quer dizer nada que você está certo, que você está errado. Não, é um novo ponto de vista. Eu falei ainda há pouco, Diomário, que essas coisas são construídas, né? Então, as crenças também são construídas. E você, para validar isso, você entra em embates, muitas vezes, que, como a Isa falou, não faz diferença. Não. Nem você precisa me provar, nem eu preciso te provar que ele ressuscitou com 3 dias, com 2 dias e meio, que poderia ser 2 horas, como a Isa falou. O que importa é o quão preenchido você se sente a partir do que ele representou, especialmente para você. Se ele representou para você, mas para uma sociedade inteira, para o mundo inteiro, ele representou uma outra coisa, no seu mundo, e aí o Marcão pode me ajudar nisso, no seu mundo, importa o que ele significa para você. Porque o seu mundo é que vai movimentar o que você é. Lembra? Tira o Diomário, tira o Wagner, tira qualquer um de nós do mundo, o mundo gira. Tudo acontece dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. O seu mundo ele é importante a partir do que você acredita ser importante. Concordo com você. O que você julga importante pode ter significado zero para mim. E tá tudo bem. Concordo com você. Na verdade, o que eu quis trazer exatamente é que a gente tem acreditado em coisas que talvez não sejam reais. Isso não muda a minha fé. O que Deus fez na minha vida, e eu atribuo isso a Ele, porque eu não teria feito isso sozinho, e eu chamo isso de Deus. Talvez algumas pessoas chamem de Buda, de Sananga, de, sei lá, do que elas quiserem. Mas eu chamo de Deus, porque na minha vida Ele fez total diferença. Inclusive, por isso, eu quis saber mais sobre. Agora, ô, Diomário, nesse momento, alguém que está assistindo aqui faz, ué, ele acredita em Deus, ó. Eu acredito, cara, e tenho muita fé. Mas você entendeu que quanto mais você se aproxima de Deus em sua essência, como Isa até há pouco tempo falou, que a essência é essa, mais se parece um ateísmo. Sim. Isso é muito louco. Porque esse muito parada louco, do Cristo e do Deus, cara, é a escolha. Você sabe de algo e escolhe algo. Não é porque você ouviu o pastor, o padre, ou sei lá quem, o chefe do terreiro, falar que tem que ser assim. Essa coisa de ficar reverenciando e repetindo e seguindo os tenquês. Não, é escolha. É por isso que chama conversão. É mudança. É isso, cara. E isso é mental. Então, o ponto todo, eu acho, Wagner, que é aquele lado que... Eu acho que um ponto muito importante é tipo, aquele cara que não fez faculdade, não fez nada, é analfabeto, não aprende nada, não lê, mas ele tá na praia farofando, tal, com uma pituzinha aqui, e tá feliz pra caramba. É meio que isso, cara. A gente parte... Agora, aqui é perigoso esse campo, porque parece algo assim, ó. Então, o pobrezinho, uma tristeza, traz felicidade. Eu não sei. Você tá entendendo? Aí o outro já diz do outro lado. Mas pobre, eu não sei, é melhor ser infeliz rico. Pelo menos, aí tem essa briga. Mas, cara, é aquele sistema da felicidade em estado de ser e não de ter. É captar isso aqui. Se realmente no seu mundo tá tudo certo, cara, beleza. Mas aí a gente faz essa pergunta. Será que tá, galera? Aqui todo mundo é mentor, todo mundo é terapeuta. Cara, a quantidade de pessoas hoje que eu recebo, que se eu não o conhecesse dentro de 4 paredes, eu dizia, pô, esse cara é o cara mais feliz do universo. É mais ou menos o que aconteceu com o oráculo quando chegou para o Sócrates e disse, você é o cara mais sábio do universo. E ele discordou do oráculo, certo? E ele partiu em campo para entender o que é isso. Aí ele foi atrás dos artesãos, de todo mundo que ele achava que era muito mais. E ele ficou muito decepcionado. Cada pesquisa dele ia caindo, porque ele ia sacando que, no fundo, o oráculo estaria certo. Sabe? Isso é muito doido. Cara, se você vai para João 14,
onde você pode fazer mais do que Jesus. Ó, se eu for na essência de João 14, eu vou ser um cara arrogante, que pensa que sabe tudo, um ateu safado, sacana, quer ser Deus. Cara, eu vou ser tudo que não presta. Não tô brincando, não, Você alcançar o João 14, a Matrix não enxerga João 14, não consegue enxergar. Porque é um insulto, cara. Há uma ideia que comanda tudo. E ela não tá dentro de mim, ela tá fora. Então, essa ideia aqui de que é a primeira a falar que não julgar, não tal, ela está me julgando. Olha como é complexo tudo isso, cara. Deve ser uma diversão estar lá em cima, bicho, analisando tudo isso aqui. Cara, olha só, esse assunto, cara, é um assunto muito, muito amplo, em algum momento polêmico, vai gerar realmente controvérsia. Acho que a gente trouxe aqui bastante. O Diomário, né, fez uma explanação muito bacana aí e botou para ferver mesmo. Vamos ver como é que vai desenrolar isso. E a gente está chegando ao final do nosso encontro de hoje. Eu sei que todo mundo gostaria de falar mais, mas a gente sabe que, para quem não sabe, a gente grava isso aqui muitas vezes tarde da noite. Então, todo mundo aqui já chegou do trabalho, já fez treino de outras coisas. O Luiz estava até agora atendendo. Então é isso, pessoal. Vamos ouvir aqui as considerações finais. Isa, você como dama de hoje, você pode fazer a primeira consideração final. E se não entender muito o que nós falamos, Isa, o que faz? Volta nos vídeos anteriores que a gente já explicou bastante coisa. Mas vamos lá, de hoje. Eu não sei se é uma consideração ou se deixo ainda mais aberto para o próximo papo. Porque Diomário trouxe muita coisa aqui. E eu vou bater na mesma tecla que eu sempre bato. Vamos ver se eu consigo colocar tudo numa coisa só. Mas é a mesma tecla. Vou tentar. Vamos lá. É uma consciência só, certo? Diomário trouxe aqui isso desde o início. É uma consciência só. Essa consciência se expande e nós somos parte dessa expansão. Então, todos nós temos parte dessa consciência dentro de nós. Nós já falamos aqui uma vez, o Marcos trouxe um exemplo muito legal lá do caminhão, quando a gente falou da pedra atravessar a parede. O Marcos trouxe esse exemplo muito legal. Quem não assistiu, volta dos vídeos anteriores, vai ver o que eu estou falando, porque não dá para eu abrir o assunto inteiro aqui agora. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês trouxeram assuntos como morte, eu falei da tristeza da morte por conta da separação, Marcos trouxe a ideia de guerra por conta da separação, e eu continuo batendo na mesma tecla. Tudo isso, tudo não mexe na minha verdade, não mexe na verdade não sei de quem, dói aqui, dói ali, não aceito, discordei, não é assim, tudo isso continua na minha interpretação, porque ninguém realmente se vê, se entendeu como parte dessa única consciência. Porque se todos fazemos parte de uma única coisa, eu não faço para o outro, estou fazendo para mim mesmo. Então, para de se doer, para de vibrar coisa ruim para o outro, você não está vibrando para o outro, você está vibrando para você e é você mesmo que vai pagar.